Márcio, o que você leva como pré-candidato dessa experiência que você teve na Secretaria de Trabalho e Promoção Social para essa nova oportunidade que você pleiteia nos próximos meses? Eu acho bastante importante, Maurício, essa experiência que nós tivemos na Prefeitura de Sorocaba. Realmente, quando nós ingressamos naquela ocasião, nós tínhamos uma problemática na área social bastante significativa, bastante relevante. E nós demos bastante enfoque nisso, com relação à criação da Central de Atendimento aos Trabalhadores. E naquela ocasião, nós trabalhávamos com a qualificação dos desempregados. Então, a pessoa, quando estava para receber o seguro-desemprego, naquela época ainda não era uma coisa tão comum como agora receber seguro-desemprego, mas já existia. E nesse período em que ele recebia o seguro-desemprego, nós fazíamos a qualificação da mão de obra. Então, ele entrava num curso nosso, fornecido pela Prefeitura, junto com a iniciativa privada, e ele se qualificava justamente para conseguir uma vaga melhor do que aquela que ele já tinha. Então, uma das coisas que marcou bastante a nossa administração lá foi essa central de atendimento. Uma outra coisa que nós fizemos bastante questão de colocar naquela ocasião, e até perdura até hoje, foram as hortas comunitárias. Nós fizemos um trabalho muito intenso lá de projetos de geração de renda, e esses projetos, eles até hoje perduram lá na cidade, e fez com que muitas famílias naquela ocasião conseguissem sobreviver apenas dessa geração de renda. Então nós tínhamos horta comunitária e também tínhamos a confecção de sabão, água sanitária, e aquelas pessoas que participavam desses projetos conseguiam oferir uma renda capaz de mantê-los enquanto não tinha ainda se colocado no mercado de trabalho. Recentemente, Sorocaba foi colocada pelo governo estadual como uma região metropolitana. Quanto é isso importante para a cidade, para o desenvolvimento, né? Temos Sorocaba aí nos últimos 20 anos, é uma das cidades que mais se desenvolveu em todo o estado de São Paulo. Veja, nós temos ali, se não me equivoco, 28 cidades que fazem parte desta região metropolitana. E poderá facilitar a vida das pessoas, como é o caso da construção de hospitais, ter um tratamento diferenciado em todo esse pessoal desta região. Como ter, por exemplo, ônibus que você pague uma passagem única e possa transcorrer esta região com apenas uma passagem sendo paga. Então, são facilidades que a RMS vai trazer, que é a região metropolitana de Sorocaba, com a integração desses municípios, e você poder interagir com eles de forma mais precisa e com custo muito mais baixo, no caso de transporte, no caso de escolas, no caso da saúde. Então, tudo que for reivindicado daqui para frente em relação à região metropolitana terá outro tratamento. Nós não estamos falando somente de Sorocaba, isso é um conjunto de cidades que agregam esta região, e a força disso passa a ser enorme. Então, este é o privilégio que Sorocaba está tendo nesse momento, saindo na frente com isso, e o governador, de certa forma, ele foi bastante pronto nisso. Agora está na fase, foi aprovada a região, está na fase de aprovar, na verdade, a vinda de recursos para que você possa colocar isso em prática. Então, acho que Sorocaba ganha bastante, não só Sorocaba, mas toda a região. Acho que esse tratamento que vai ser dado a todo este município de forma coletiva vai auxiliar bastante para desafogar os grandes centros, como é o caso de São Paulo. Agora, trazendo um pouco dessa realidade para Itapetininga, outra região que está sendo pleiteada para se tornar uma região metropolitana, né? A região de Itapeva. Itapetininga hoje não faz parte dessa região de Itapeva e também não faz parte da região metropolitana de Sorocaba. Como que você vê essa situação para a cidade? Isso é ruim? Há outras maneiras de Itapetininga se reinventar para que também possa receber os benefícios, diversos benefícios que a gente sabe que ocorre referente quando ela é parte de uma região metropolitana. Por exemplo, um dos prejuízos já da cidade foi referente ao Minha Casa Minha Vida, programa do governo federal, no qual todas as cidades tiveram um aumento no teto do programa, e Itapetininga, com uma realidade imobiliária superior
alguns municípios não teve esse aumento. Olha, Maurício, de certa forma não cabe a mim fazer uma crítica às pessoas que estão investidas no poder atualmente. Mas um deputado, no caso federal, com bastante atuação, e no caso o deputado estadual, que vai fazer interseção junto ao governo do estado, poderia estar brigando mais forte com essa situação, não permitir que Itapetininga ficasse fora dessas duas regiões que estão sendo estruturadas. Isso não quer dizer que Itapetininga vá, de certa forma, ficar para trás ou deixar de crescer. Precisa, sim, buscar outros meios de se conseguir, não que ela seja inserida nessas duas regiões, mas se crie uma nova alternativa e até uma coisa assim, para exagerar, porque não a própria região de Itapetininga. De repente é possível, nós temos municípios dos dois lados que não estão inseridos nessa região metropolitana, nem de Itapeva, nem de Sorocaba. Então, de repente, poderia ser uma outra alternativa. Isso, de certa forma, não sei se isso que atrapalhou com essa intervenção que houve do governo federal com a retirada do Minha Casa Minha Vida, não sei se de fato é a falta de estar inserido numa região metropolitana que acabou atrapalhando isso, mas eu vejo assim, existem outras alternativas, existem outras formas de se brigar por isso, precisa ser brigado, precisa que os nossos representantes que estão aí com poder para fazer isso, vá lá brigar, reivindicar das autoridades competentes que têm condições de estar realmente trazendo projetos para Itapetininga, que esse que é o ideal, esse que é o adequado. Falando agora um pouco sobre a duplicação, né? Tá aqui inclusive a matéria ali falando sobre a duplicação da rodovia Raposo Tavares, né? No trecho Araçoiaba e Itapetininga. A cidade, muito se acredita que com essa duplicação a cidade pode vir a se tornar um grande centro industrial. Como que você vê? Esse é um passo, e quais são os passos seguintes a ser dado para Itapetininga, que pleiteia que novas indústrias venham à cidade, realmente esses projetos possam se concretizar? Olha, eu acho assim, essa duplicação não foi prometida hoje, faz muito tempo que essa é uma reivindicação antiga da duplicação da Raposo Tavares, em especial até Itapetininga, que é onde a gente conseguia chegar mais para a distribuição dos polos maiores aqui, inclusive de indústrias, no caso de São Paulo e toda a região. Eu acho que está atrasada essa duplicação, está acontecendo agora, é realmente muito bom, vai modernizar de certa forma, mas realmente está atrasado. Nós precisamos fazer ligação imediata com os grandes polos, no caso de São Paulo, com mais facilidade, com mais duplicação, e ligar Itapetininga ao interior, por exemplo, ir até Itapeva, Itararé, Itaporanga, que são cidades que têm a mesma estrutura que a região de Itapetininga, que é a parte da agricultura e tudo mais. Então eu acho que Itapetininga ganha realmente com a duplicação da Raposo Tavares, mas acho que está chegando atrasado, já era para nós estarmos progredindo com isso mais para frente já. Ainda falando da parte industrial, hoje o IBGE divulgou uma queda aí de 0,3% aí nos empregos na indústria. O senhor foi secretário de Trabalho, como é que o senhor vê a situação? É normal para esse período do ano, ou a Copa do Mundo, e também por ser um ano de eleição, pode ter desacelerado a contratação aí de profissionais? Não tenho dúvida que a Copa e a eleição está fazendo, de certa forma, eu não vou dizer atravancando o andamento, mas de certa forma todo mundo deu uma pisada no freio para ver qual é a situação que se estende depois, especialmente com relação às eleições. Todos os projetos que são colocados em andamento, os projetos que são executados, todo mundo já vê, fica assim meio cismado, olha, é um processo eleitoreiro, é para eleição esse projeto, isso aí não é para vingar, isso aí é só para fazer barulho. Então é natural que nós tivéssemos, tanto com relação às eleições, nós tivéssemos essa diminuição, uma calmaria pode se bater aí, direcionado para a eleição e mais para a Copa. E depois, passadas essas duas situações, a gente retoma o crescimento normal, eu acho que volta os índices de emprego. O Brasil realmente está indo para frente, o Brasil é um país enorme, grande, posso dizer, um país muito rico. E os programas que estão em andamento hoje são programas bons, independente
ser este ou aquele governo que fez, são programas bons que tendem a perdurar, e isso foi mostrado para fora. Nós acabamos de mostrar isso para o mundo aqui fora. Aqui viemos, o Brasil está conseguindo fazer isso. Então eu acho que não vai realmente se solidificar essa queda. Eu acho que isso é temporário, é só uma calmaria aí por hora. Ainda falando de Copa do Mundo, o resultado da seleção brasileira pode vir a influenciar tanto na eleição a nível federal como na eleição a nível estadual? Como é que você vê essa situação? Eu acho que existe uma grande força em relação aos governos em termos uma Copa com resultado positivo, justamente para a gente não ter risco de acontecer coisas diferentes no nosso país. Estamos vivendo uma coisa, assim, um momento muito interessante, muito diferente no Brasil. Esses protestos, não aconteceu protesto de todo jeito, mas não conseguiu se identificar a que esses protestos vieram. Protestou-se contra a segurança, contra a saúde, contra a Copa, contra o governo, mas não conseguimos identificar. Então existe um grande receio das autoridades constituídas de que se a gente perdermos a Copa, nós teríamos teoricamente uma implosão interna, uma guerra civil aqui no Brasil. Então existe até essa teoria e todo mundo falando isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que não vai influenciar se ganharmos a Copa ou se a gente perder a Copa, não vai influenciar nas eleições que estão aí. Os números que estão sendo colhidos em relação às pesquisas vêm demonstrando o que vai, de certa forma, acontecer no governo federal e o que vai acontecer no governo estadual. Só que a eleição se ganha no momento em que se vota e se abre as urnas. Então a gente não sabe, mas acho que ganhar a Copa não vai ter diferença para a política interna aqui em relação às eleições. E é possível já fazer um balanço do legado, da infraestrutura que a Copa deixará para a população? Como a presidente Dilma falou que a infraestrutura não foi para a Copa, e sim para o povo. Veja, se nós não tivéssemos, vamos imaginar que nós não tivéssemos Copa e a Copa fosse em outro país, nós não teríamos muitas destas obras sendo executadas. Então a Copa motivou a iniciativa dos governos federais, do governo federal, em estar fazendo essas obras. Mas eu não diria que essas obras são para a Copa especificamente. Elas terão continuidade, ficarão aí, nós usaremos, e se não fosse a Copa, talvez nós nunca tivéssemos essas obras. Então acho que a Copa trouxe boa parte dessas obras, mas essas obras não são especificamente para a Copa, e sim para o uso do nosso país, que é imenso. Mudando um pouco a nossa pauta, Pois é. Márcio, falando um pouco sobre economia. O governo do estado de São Paulo constantemente reclama dessa guerra fiscal, né, que acontece entre os entes federativos aqui. Eu queria saber a sua opinião sobre como é que você vê essa situação, a necessidade hoje de estar se discutindo no Congresso, de estar também levando proposta e como segurar essas indústrias, haja vista que São Paulo, nos últimos 10 anos, perdeu diversas empresas aí para outros estados por causa da guerra fiscal. Não se trata assim, de um tema tão simples de ser discutido. Acho que a nossa carga tributária ela é imensa, nós estamos saturados de impostos. Eu acho que isso tem pesado bastante. E essa guerra por recursos é natural, é normal. Nós temos governos que fazem oposições, né? O governo federal e o governo estadual. É natural que eles se briguem para que os recursos fiquem no federal e venham para o estadual. Mas acredito que o que realmente influencia em tudo isso é esta carga tributária pesada que nós temos. Isso precisa ser revisto, precisa ser urgente. Isso nós estamos com um comprometimento de mais de 50%. A maioria das coisas que a gente adquire, que a gente compra, tem cerca de 50% de imposto. Isso é um absurdo, não é possível nós carregarmos isso nas costas, seja no governo federal, seja no governo municipal, governo estadual. Não importa o governo, isso vem vindo já há um bom tempo, não é culpa deste ou daquele. O que
precisamos é partir para a solução disso. Não é possível a gente continuar tendo uma carga tributária muito pesada com esse número de impostos. Muitos especialistas afirmam uma necessidade aqui para a nossa região do desenvolvimento, né, de políticas que desenvolvam a agroindústria. Qual que é a sua opinião? Haja vista, temos aqui em Itapetininga o maior PIB do estado de São Paulo, 7º maior do Brasil, se não me falha a memória. Olha, é uma novidade, eu realmente não sabia disso, que ele tinha essa posição. Acho assim, o Brasil vem, historicamente, nós temos no Brasil a parte do agronegócio, ou as comunidades do interior, ou os grandes produtores, ou os pequenos produtores rurais, como sustentação de base para o Brasil, sempre foi isso. Depois tivemos uma revolução de indústria e tudo mais. Não digo que nós estamos retornando, mas na verdade o que tem dado sustentação para nós é isso. Eu acho que Itapetininga está na frente, isso é bastante valioso, por isso que eu entendo que a duplicação já deveria ter acontecido, ela está bem na frente em relação a essas situações, e você ter facilidade de transporte, facilidade de comunicação, é essencial, principalmente numa cidade que ocupa este ranking. Itapetininga, hoje a Itapetininga sempre foi uma cidade muito ligada, né, a Sorocaba. Existe essa codependência entre os municípios? Veja só, eu acho que sim. Eu estudava em Pereiras e de Pereiras vinha para Itapetininga para fazer faculdade aqui, porque eu fiz FKB aqui em Itapetininga. Eu me formei aqui em Itapetininga. Depois, quando mudei para Sorocaba, continuei de Sorocaba vindo para Itapetininga, fazendo a faculdade aqui. Fiquei 2 anos viajando de Sorocaba a Itapetininga. E a grande facilidade é transporte de Itapetininga para Sorocaba. Isso já há muito tempo. Então mostra que a ligação das duas cidades ela é bastante estreita, bastante próxima. Estou falando isso pela prática, né, que eu vivenciava isso. Então eu viajava, então você tem muita facilidade de vir para cá e de ir daqui para lá. O relacionamento, acho que de Sorocaba e Itapetininga é bastante estreito. Você encontra muita gente em Sorocaba que veio de Itapetininga ou que está aqui em Itapetininga e vice-versa. Então eu acho que as duas cidades são irmãs nessa luta aí do desenvolvimento. Falando um pouco sobre políticas do governo estadual, hoje temos umas fortes críticas ao governador Geraldo Alckmin relacionadas à questão da política de pedágios no estado de São Paulo. Eu queria saber como que você vê essa situação, já que, né, o seu partido faz parte da base do governador Geraldo Alckmin, possivelmente fará para a próxima eleição também. De certa forma, sim, Maurício, nós estamos no apoio ao governo dessas que passaram e futuramente também nós iremos apoiar o governo federal, o Aécio Neves e o governo estadual, a reeleição do Geraldo Alckmin, mas nem por isso eu tenho que ser conivente com essa situação. Eu acho o esquema do pedágio, eu vou falar esquema porque dá a impressão que a gente está acusando de alguma coisa, mas a situação do pedágio, muito grave. Não é possível você conseguir fazer uma viagem de Sorocaba a São Paulo e essa quantidade de valores que cobram no pedágio. Recentemente, um colega meu esteve em um outro estado, Rio Grande do Sul, e andou por lá, os pedágios são de R$3, não passa muito esse valor. E ele conseguiu andar 250 quilômetros e gastou R$9 de pedágio, pagou 3 pedágios. Aqui, se você for a São Paulo, você gasta R$50 de pedágio. Se você vier aqui para essa região de cá, que tem os pedágios aqui, Itapeva, é uma fábula de recursos. Infelizmente, o governador Geraldo Alckmin fez uma promessa na campanha dele passada que ele ia fazer, rever as questões do pedágio. E isso não foi feito. Não fez revisão nenhuma. As tarifas estão, esdrúxulas, porque são enormes, são tarifas altíssimas. E considera assim, é uma máquina de arrecadar recursos. Não é possível você andar numa Castelo Branco, ali é fila para passar no pedágio a R$7,50 e aquela enorme, é uma arrecadação fabulosa de recursos. Eu, assim,
gostaria de crer bastante que esses recursos tenham um destino bom e correto, porque é muito recurso. Então, eu acho que devia ser revista essas concessões. Eu acho que as concessionárias têm que trabalhar melhor, fazer melhores a duplicação. A Castelo Branco só vive sendo recapeada, ninguém fala em fazer uma estrutura melhor na Castelo Branco. A Castelo Branco está difícil de andar nela, é uma das nossas, é a menina dos olhos do Estado de São Paulo em relação à rodovia, mas só recapeia, não aumenta, não muda nada, e pedágio em toda ela. Então acho que isso tem que ser revisto, urgente. Uma outra questão possivelmente que será pauta nas próximas eleições é relacionada à educação, né? Temos aí, por exemplo, o governo estadual investiu fortemente nas faculdades técnicas, né? E muitas são as críticas por não ter feito investimentos fortes, principalmente na Unesp, na Universidade Estadual do Estado de São Paulo. Como é que você vê essa situação? Me desculpa. Eu acho que os nossos professores ganham muito mal, deviam ganhar muito mais, receberem cursos de reciclagem, de qualificação, de aperfeiçoamento, pós-graduação, sem ter que dispensar recurso nenhum do seu bolso. Eu acho que o governo deve investir nos nossos professores. Os professores ganham muito mal e isso está atrapalhando bastante. A estratégia do governo estadual em fazer cursos técnicos é porque naquele momento se ansiava por qualificação de mão de obra. E isso é urgente. E o melhor modo de você qualificar é no curso técnico, que é mais rápido, de certa forma até mais eficiente. Mas isso são políticas de curto prazo. A longo prazo, você precisa trabalhar o curso superior, você precisa trabalhar o professor. Eu sou da opinião de que o nosso primeiro grau aqui, primeiro e segundo grau, são obrigação do Estado. Eu sou da opinião que o curso superior também deve ser obrigação do Estado. Não é só fornecer curso gratuito, porque isso já existe, mas fornecer para todos. Acho que todos nós crescemos, o Brasil modificou, não dá mais para a gente ficar falando em primeiro e segundo grau, obrigação do Estado. Nós temos que mudar a nossa Constituição e dizer que até o curso superior é obrigação do Estado. E tem que ter curso superior para todos, mas precisa que seja de qualidade. Não adianta você colocar um monte de curso superior e você não ter qualidade nesses cursos. Se a gente partir do princípio que você tem que trabalhar 35 anos recolhendo o INSS e ter 53 de idade para você se aposentar, quer dizer, e se colocar isso em relação ao estudo, fica muito distante essa situação. Como que você vai conseguir se preparar para trabalhar 35 anos se você só estudou tão pouco? O Estado contribui com você muito pouco. E quando se fala em INSS, quando se fala em recolhimento previdenciário, eu estou falando do sistema retributivo. Né? Eu paguei, por isso tenho direito de receber. Eu estava lá pagando, eu não estou falando de uma concessão simplesmente. Então eu acho que tem que mudar isso também na questão da educação. Eu acho que todos têm direito a curso superior, não é gratuito porque gratuito já existe, mas ser obrigatório o Estado fazer a concessão de curso superior para todos. Antes de continuarmos aqui o bate-papo com o advogado e pré-candidato pelo PNN, Márcio Tomazella, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Fiquem conosco, voltamos já.